Marília, você vive defendendo a gestão ativa de renda fixa, comprar e vender o título para ganhar com marcação a mercado. Mas Marília, quando que eu devo vender um título? Vamos falar sobre isso? Eu já fiz inúmeros vídeos falando que os pré-fixados e os indexados à inflação performam muito bem quando as taxas de juros caem. E quando isso acontece, você tem ganhos de marcação a mercado. Se você não sabe o que eu estou falando, se isso é grego para você, basta você acessar o meu vídeo Marcação a Mercado para entender exatamente tudo sobre isso. Mas atualmente a pergunta que eu mais recebo é: tá bom, comprei um pré-fixado a 15% e as taxas, vamos supor, caíram para 10%. Vale a pena vender? É a hora de vender? Ou então, quando que eu vou vender este meu título para lucrar com marcação a mercado? A hora de vender o título, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é conhecida antes de você fazer essa operação. Eu não sei se quando o título pré-fixado cair de 15 para 10, se eu vou querer vendê-lo, né? Então vamos supor que eu comprei ele a 15%, um título de 5 anos. Como é que vai estar precificado esse aqui? 1.000, trazido a valor presente por 1 mais taxa, que nesse caso é 15%. Por 5 anos. Isso aqui vai dar 497,18, tá? Comprei esse título aqui. Eu acho, vamos supor que eu ache, que isso aqui, essa taxa do pré-fixado vai cair para 10 e, portanto, eu vou ter um ganho de marcação a mercado. Mas qual vai ser este ganho de marcação a mercado? Vamos ver. Mesma conta, né? 1.000 trazido a 1 mais taxa, só que agora a taxa é 10. Por 5 anos, isso aqui vai dar 620,92 e, portanto, me daria um ganho de 25%, tá? Então, eu acho que comprando um pré-fixado, vamos supor que você ache isso, que comprando um pré-fixado de 5 anos a 15%, depois de um tempinho essas taxas vão cair para 10%, e aí eu vou ter um ganho de marcação a mercado de 25%. Mas Marília, chegou no 10%, eu vendo meu título ou não? Ou quando eu vou vender esse pré-fixado que eu comprei? Depende, gente. Depende do quê? Do cenário macroeconômico da época. Se a taxa cai de 15% para 10%, mas o cenário é recessivo, a inflação está super baixa, abaixo da meta, o desemprego está altíssimo, enfim, eu vou achar que esse 10 ainda é uma taxa alta. E pode cair ainda mais, pode cair para 9%, né? E aí eu vou ganhar ainda mais que esses 25%. Então pode chegar lá e essas taxas de 10% ainda serem boas taxas. Ou então nem que eu não ache que vai cair mais. Pode ser que eu ache que vai ficar 10 para sempre, mas que não tem nenhum outro investimento que me brilha os olhos e que eu acho que eu vou ganhar muito mais do que 10%. Então pode ser que eu chegue lá, né, do 15 para o 10, eu tenho essa valorização de 25%, mas que eu siga no meu pré-fixado, porque eu acho que ele vai continuar sendo um bom título. Tá? Então, eu não necessariamente tenho que vender o meu pré-fixado só porque as taxas caíram para pegar essa valorização e colocar no bolso. Eu não preciso fazer isso, eu posso simplesmente me manter com o título. Afinal, uma locação de 15% era uma boa alocação, né? Era bom ter um título no meu portfólio de 15%, rendendo 15% até o final dos tempos. Agora, quando que eu vou querer vender? Quando que eu vou virar para vocês e falar, vende porque a coisa ficou feia? Quando eu achar que as taxas caíram, né? Imagina que tá aqui 15%, 10%, 5%. Eu achar que por algum motivo as taxas caíram, mas veio
uma super crise do petróleo, os preços explodiram, trocou o governo começou a gastar demais, veio uma crise fiscal, e aí eu achar que essas taxas que viraram 10 podem voltar a subir novamente para 15. Se eu achar que tem chance disso acontecer, né, vamos supor que nos primeiros 10 dias a taxa caiu, mas eu achar que no próximo 1 ano as taxas podem voltar a subir. O que eu vou fazer? Eu vou vender o título pré-fixado e comprar, por exemplo, um pós-fixado. Por quê, Marília? Porque se as taxas voltarem para 15, eu volto a ter uma marcação a mercado negativa. Eu saio dos 620 e volto para o 497. Ah, Marília, mas e se isso acontecer depois de 1 ano? Vamos fazer as contas. Aí seria 1.000, trazido a valor presente por 1 mais 15, só que elevado a 4 anos, né? Porque eu tinha um título de 5 anos e agora virou um título de 4 anos. Iria para 571,75, percebe? Menos, ia passar 1 ano e eu ia ter menos do que esse valor aqui que eu ganhei com a marcação a mercado. Quanto menos, Marília? Você ia perder 8% de marcação a mercado. Vamos supor que nessa mesma época a Selic estivesse a 10%. Se eu não fizesse nada, continuasse com o meu pré-fixado e passasse esse ano, eu ia de 620 para 571. Agora, se eu tivesse vendido aqui o meu pré-fixado, vendido a 620 e investisse, por exemplo, num tesouro Selic, depois de 1 ano, eu teria esse 620 corrigido por 10%, ou seja, 620,92 corrigido por 10%, 683,01. Ah, Marília, mas você não tá falando sério, porque aqui você pagaria imposto de renda na troca. Verdade, meu povo, vamos fazer a conta com o imposto de renda. Então, 692 menos o dinheiro que eu investi, né, 497. Só para você ver que vale a pena, porque tem gente que fala assim, ai, ficar trocando do título não vale a pena por causa do imposto de renda. Vale sim. Ponto. Vamos supor que tivesse passado muito pouco tempo, né? 22,5%, então passou menos de 6 meses, paguei uma alíquota de 22,5%, ou seja, eu teria um desconto aqui de 27,84. Eu teria aqui líquido de imposto de renda 593,08. Aí valorizei isso pela Selic, né, por 10%. Sobrei com 652,39. Você vê como é bem mais do que se eu mantivesse o título aqui? Se eu vendesse o título a 620, porque já tive o ganho de marcação a mercado, pagasse o imposto de renda, fui para 597 e valorizasse por 1 ano da Selic de 10, eu estaria em 652, comparado com eu não ter feito nada, ter o prejuízo de volta da marcação a mercado e voltar para 571. Percebe? Então vale muito mais a pena quando você acha que as taxas já caíram demais e podem voltar a subir, vale a pena vender o título pré-fixado. E para o IPCA+, gente, vale a mesma regra do pré-fixado, são as mesmas contas, tá? Então, vale a pena você vender o título antes do vencimento, trocar por um tesouro Selic, que não vai ter prejuízo de marcação a mercado quando as taxas voltarem a subir, tá? Então, é assim, é nessa hora que a gente vende. Não é que a gente vende depois que as taxas caíram. Porque se as taxas continuarem aqui a 10, esse meu título, que era 620, vai continuar se valorizando, digamos, por 10%, né? Chegando a 683. Enquanto se eu tivesse vendido, se eu tivesse vendido e trocado por um Tesouro Selic,
eu estaria em 652, porque eu paguei imposto de renda. Então não vale a pena eu pagar imposto de renda por pagar, né? Para valorizar 10%, sendo que aqui no pré-fixado eu valorizaria 10% também, então não vale a pena. Só vale a pena eu vender o título, pagar imposto de renda e trocar, por exemplo, por um Tesouro Selic, se e somente se eu achar que tem uma probabilidade importante dessas taxas voltarem a subir, tá? E é aí que eu vou vender o meu título pré-fixado. Dá um exemplo, Marília. Por exemplo, em 2021, a gente teve um ciclo de queda bem grande na Selic, a Selic chegou a 2%, então as taxas dos pré-fixados caíram pra caramba, só que em 2021 a inflação acelerou demais, porque teve auxílio emergencial, muito investimento do governo, né? Muito gasto do governo, e aí as taxas voltaram a subir, né? Até que hoje elas estão em 14,75. Com isso, os pré-fixados que tinham valorizado muito de 2016 a 2020 perderam muito valor de 2021 a 2023, por exemplo, porque as taxas subiram demais, tá? Então, 2021, a recomendação teria que ser sair dos pré-fixados e entrar nos pós-fixados, exatamente, para não ter essa marcação a mercado negativa. E eu lembro que, inclusive, era engraçado que os leitores do Renda Fixa Pro assinavam o Renda Fixa Pro e quando chegava na recomendação eu tinha 100% de títulos Tesouro Selic, né? 100% em pós-fixados. E aí eles falavam, poxa, mas eu assino você para você me dar a recomendação de Tesouro Selic, que é isso, não vale a pena, não vale a pena o dinheiro. Pois é, mas o meu Tesouro Selic foi exatamente o único que rendeu pouco, mas rendeu positivo, enquanto os pré-fixados e indexados à inflação renderam negativo. Então eu sempre falo para os clientes, às vezes render pouco é a melhor coisa que pode acontecer com você, porque é melhor render pouco do que ter uma rentabilidade negativa. E para você que quer conhecer o Renda Fixa Pro e saber o momento certo de entrar nos títulos e sair dos títulos, claro, gente, que eu vou errar às vezes, mas quando eu errar, eu quero errar pequeno e quando eu acertar, eu quero ganhar um dinheirão. A gente trabalha no Renda Fixa Pro com assimetrias. Então, se você quiser conhecer mais o Renda Fixa Pro, conhecer o meu trabalho e ter meus insights sobre os momentos certos de entrar e sair dos títulos públicos, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te vejo no meu Telegram. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.